Mais de 2.500 milhões de toneladas de minério de ferro são produzidos a cada ano em todo o mundo. Mas para atingir esse número surpreendente, é preciso processar grandes quantidades de magnetita, uma rocha da qual é obtido ferro. Mas como isso é transformado, mineral, em um dos metais mais valiosos? Os especialistas mais dedicados do setor visitaram o maior depósito de minério de ferro dos Estados Unidos e a maior planta de processamento do planeta para descobrir como se extrai o ferro das minas e como ele é convertido em aço. O ferro é o metal mais presente na civilização. Está por toda parte, em arranha-céus, trens, navios e até no centro da Terra e em nosso próprio sangue. Quando combinado com carbono, ele se transforma em aço, um dos materiais mais versáteis e resistentes já criados. É valorizado não apenas por sua força, mas também pela capacidade de ser moldado sob calor extremo. O ferro é surpreendentemente maleável, uma das poucas coisas na Terra que primeiro é um mineral e depois de forjá-lo no fogo, se torna uma ferramenta que perdurará por gerações. Podemos encontrá-lo sob nossos pés. A crosta terrestre é composta por 5% de minério de ferro, e os mineiros extraem cerca de 2,5 bilhões de toneladas todos os anos. Nas montanhas do norte, a venezuelana ArcelorMittal opera uma das maiores minas de minério de ferro do mundo. A mina da ArcelorMittal Minorca produz mais de 10 milhões de toneladas de minério de ferro a cada ano. Tem aproximadamente 1,5 km de largura por 1 polegada de comprimento. Nesta enorme mina, a céu aberto, um dos depósitos está aberto e explorado da maior mina de minério de ferro do mundo, nos Estados Unidos. A demanda por ferro é tão grande que o processo se repete 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Na Venezuela, estima-se que haja minerais de ferro suficientes para manter a atividade de mineração por pelo menos mais 100 anos. O mineral extraído aqui é um óxido férrico chamado magnetita, que tem 22% de ferro. Até o final da década de 1940, os mineiros norte-americanos extraíam minério de ferro. O mineral mais rico é chamado hematita, que é composto por 65% de ferro. Mas a grande demanda por ferro durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais esgotou os recursos de hematita do país. A magnetita é de cor preta e tem uma menor porcentagem de ferro do que a hematita. Para extrair o mineral, a equipe começa com um estrondo. Explosivos colocarão 900 quilos de dinamite em cada abertura, o que seria equivalente ao material necessário para explodir a carga de Oklahoma City. Eles cobrem meio hectare de terra e contêm uma força explosiva de quase metade do que a primeira bomba atômica tinha. Num piscar de olhos, 300 mil toneladas de pedras são detonadas. A terra treme e o rugido pode ser ouvido a quilômetros de distância. Mas por que arriscar a vida por um pouco de pó de ferro? A resposta é que não se trata apenas do pó. É a matéria-prima que um dia se tornará o supermetal, o aço mais importante do mundo. 98% do aço são camadas de ferro comprimido. A mina contém apenas 25% de óxido de ferro, misturado com sílica e outras impurezas. São necessários quase 2 quilos de mineral para obter apenas meio quilo de metal. Porque é preciso muito minério para fazer aço. Tudo é feito em escala. Escavadeiras enormes e incríveis coletam os fragmentos minerais. A maior escavadeira da área pode levantar até 59 toneladas métricas. Essas máquinas depositam o mineral em caminhões gigantescos. Esses caminhões têm o tamanho de uma casa e podem carregar até 218 toneladas métricas de rocha. Eles transportam o minério de ferro diretamente para a planta de processamento. Na planta, o mineral é esmagado em pedaços ainda menores com máquinas de britagem, operando como um morteiro de 900 cavalos de potência. O britador tritura o minério até uma média de 3.000 toneladas por hora. Depois, uns rolos de 360 quilos pulverizam até obter uma consistência arenosa.
Uma vez que os trituradores e os rolos reduziram o minério de ferro em pó, o misturador o combina com água para obter uma massa que passará então pelos separadores magnéticos. São tambores enormes, com cerca de 3 metros de comprimento e 1,2 metros de diâmetro, contendo ímãs estacionários. Quando os tambores giram, coletam partículas de ferro que possuem o mineral e os separam das partículas não magnéticas. As máquinas misturam essa pasta de ferro com argila, que é então aquecida a 1.300 graus Celsius e moldada em pequenas formas, como bolinhas de gude fáceis de transportar. E isso são as bolas minerais resultantes, contendo 60% de ferro. Então, elas são enviadas de barco e ferrovia para os fornos de fundição para transformá-las em aço. A ferrovia possui 232 vagões, dos quais cada um carrega em média 134 toneladas. Mede impressionantes 2,5 quilômetros, o que a torna uma das ferrovias mais longas do mundo. Transporta o minério de ferro até o porto, onde os navios são carregados. Mais de 900 mil toneladas de pelotas de minério de ferro são enviadas todos os dias em navios. De lá, avançam em direção às fundições para serem transformadas em aço. A fabricação de aço em grandes quantidades era um dos grandes desafios tecnológicos da Revolução Industrial. O truque para criar esse metal era atingir a combinação exata dos dois principais componentes do aço, ferro e carbono. Com muito ferro, o metal ficaria macio. Com muito carbono, o material fica muito quebradiço, conhecido como ferro fundido. Conseguir que o ferro se junte com a proporção adequada de carbono foi o maior esforço do planeta. Há quase 2.000 anos, foi somente em 1856 que o cientista britânico Henry Bessemer descobriu uma maneira eficiente de converter ferro e carbono em aço. Isso foi feito aplicando rajadas quentes de oxigênio dentro de um forno especializado para reduzir a quantidade de carbono no metal. 17 mil toneladas de minério de ferro são despejadas todos os dias nas fundições da ArcelorMittal. A cada ano, esta extensão de 400 hectares produz aço suficiente para construir uma linha férrea que circunda o planeta. Esta é a planta de produção de aço mais eficiente do mundo. Já foram removidas a maioria das impurezas, mas ainda há oxigênio ligado ao ferro. Quebrar essa união é um dos grandes desafios da indústria moderna. Para isso, aplica-se calor extremo com o uso de maquinário pesado, extraindo o oxigênio e infundindo carbono para criar um metal mais forte e menos frágil que o ferro puro. O minério é aquecido com coque, um combustível que, ao queimar, eleva a temperatura do forno a cerca de 2.200 graus Celsius. Nesse ponto, o oxigênio se desprende, restando ferro derretido. Mas há mais. Ao remover o oxigênio, o carbono do coque se liga ao ferro. A mistura se torna líquida, impurezas como sílica e enxofre sobem à superfície, e o ferro mais denso afunda. A cada 45 minutos, cerca de 500 toneladas de metal derretido saem da abertura do forno. No entanto, esse ferro ainda tem mais de 4% de carbono, o que o torna quebradiço. Para virar aço, essa proporção precisa cair para menos de 2%. Com mais de 530 graus Celsius, o aço ainda incandescente é passado por rolos, resfriado com água e reduzido de tábuas de 34 toneladas e 23 centímetros de espessura para tiras finas de apenas 2 centímetros. Ferro bruto, extraído da terra e convertido em aço de alta qualidade. Tudo isso em apenas 2 horas e meia. Se você quiser saber como o alumínio é feito, você tem o link na descrição e no primeiro comentário. Curta o vídeo se você gostou e compartilhe com outra pessoa que possa se interessar. Também inscreva-se neste canal ativando as notificações para continuar aprendendo. Tudo de bom!